Bom dia a todos. O texto que a gente vai ver hoje, a gente viu esse texto no início do ano, ali em janeiro. João capítulo 5. Só que naquele momento a gente estava numa série falando encontros com Jesus. Foi muito especial que durante aquela série a gente conseguiu refletir sobre o quanto que é especial, o quanto que transforma, o quanto que muda destino, o quanto que conecta ao futuro alguém ter um encontro com Jesus. E aí, naquele momento a gente pôde ter a reflexão ali de Jesus se encontrando com Nicodemos, com a mulher samaritana e com tantos outros personagens. Só que hoje, em João 5, eu queria trazer pelo menos, se eu pudesse colocar um título no texto, seria a autoridade de Jesus e o chamado à fé. Quando nós mergulhamos na Bíblia e enquanto cultivamos nossa vida devocional, a gente entende que a leitura da Bíblia não é apenas para conhecimento. Quando nós lemos a Bíblia e mergulhamos na Bíblia apenas para conhecimento, a gente tem um risco muito grande de ter um encontro, às vezes, com a serpente, sair dali com alguma dúvida, ou durante algum processo se sentir até culpado. Por isso que nós entendemos que cada vez que nós mergulhamos na Bíblia, nós queremos sim ter um encontro com quem? Com o autor da vida, com a árvore da vida. É óbvio que lendo a Bíblia apenas como livro, sempre vai ter muita riqueza como isso, mas não é o nosso alvo. Cada vez que nós mergulhamos na Bíblia, cada vez que a gente abre a Bíblia, nós queremos ter um encontro com o autor da vida. Cada vez que nós lemos a Bíblia, abrimos a Bíblia, nós queremos ter um encontro com a árvore da vida. A gente quer vida, não apenas mais conhecimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, quem sabe o estilo de pregação que eu vou trazer aqui é um estilo diferente. Quem sabe vai ser um pouco mais expositivo do que o estilo prático, que normalmente eu gosto de trazer. Eu costumo chamar o meu estilo de pregação devocional. Eu tenho aquele tempo com a palavra durante a semana, eu oro do que é aquilo que a igreja precisa, durante esse tempo aqui, ser ministrado, e a gente vai contando aquilo que a gente está vivendo na palavra. A gente chama isso estilo de pregação devocional. Eu chamo assim. Quando a gente vai estudar no seminário, tem vários tipos, tem textual, quando a gente pega uma perícope, um bloco literário, e fala sobre aquilo, tem temático, a gente escolhe um tema e discorre sobre aquilo, tem um expositivo, que eu vou tentar hoje aqui, não é um estilo que eu tenho muita familiaridade, mas entendi que hoje teria que ser assim, trazer um texto, mergulhar um pouco mais profundo, sobre, até um pouco de grego a gente vai trazer aqui hoje. Nossa, quem falou nossa aí? No seminário a gente estuda grego e hebraico, e às vezes é interessante a gente pesquisar um pouco mais sobre as línguas originais, porque às vezes nas traduções, parece que quando a gente lê aquilo é mais para a gente ter entender mais intelectualmente do que dar uma resposta prática para aquilo. Toda a verdade bíblica, ela só vai fazer sentido, vai trazer saúde, vai mudar a nossa realidade se ela for aplicada. Então por isso que eu vou trazer algumas palavras aqui, eu acho que vai ser bem interessante. Quem gosta de anotar, porque também pode ser que através de um pouco mais de contato com a Bíblia, não só apenas de conhecimento, que a gente consiga trazer uma resposta para os textos bíblicos. Porque a nossa vida devocional é assim, Nossa vida devocional é ter um encontro com o autor das Escrituras, e quando a gente chega lá no final do nosso devocional, a gente faz as perguntas, o que esse texto falou comigo? O que eu vou colocar em prática hoje? Qual que vai ser a minha resposta em relação a isso que eu li, Não é só o conhecimento por conhecimento, é uma resposta. Então eu quero convidar vocês a ler o texto de João 5. Vai ser o capítulo inteiro. João 5, o capítulo inteiro. Se a gente pudesse dividir esse capítulo em pelo menos 4 grandes assuntos, nesse assunto a gente vai ver ali no início, Jesus curando um paralítico. Então nesse início ali a gente já vê que realmente Jesus, ele é Deus, ele tem poder tanto para curar a gente, a nossa alma, espiritualmente, mas também fisicamente. No início ali a gente vai ver a história de um homem que em 38 anos aguardava uma cura. Primeira parte. A segunda parte, ele fez isso no sábado, então, estou falando isso só enquanto o pessoal não encontra João 5. A segunda parte,
a gente vai ver que por ter feito essa cura num sábado, aconteceu aí um problema. Então a gente vai ver uma parte aí do texto, uma conspiração, não? Porque Jesus fez isso no sábado, aconteceu algo, um problema do sábado. Depois a gente vai continuar lendo esse texto, a gente vai ver que esse texto também fala sobre a autoridade de Jesus sobre o céu, a terra, que Ele é Deus, que Ele pode justificar, mas também Ele pode condenar, a autoridade sobre a vida, sobre a morte, que Ele é a ressurreição. E no final a gente vê o testemunho, né? Tanto da palavra, do Pai, das obras e também de João Batista, em relação que ele era, assim, o Messias esperado. E dentro da cultura judaica a gente vai ver que isso era importante. Sempre quando alguém queria trazer algum assunto, ou queria justificar ou testificar, tinham que ter testemunhas. Quem sabe isso não faz tanto sentido, né, para os nossos dias, assim como a guarda do sábado, mas naquela época era bem importante. Por isso que eu trouxe hoje, né, vou trazer esse formato para a gente poder entender um pouco melhor, né, sobre quem é esse Jesus, a autoridade que Ele tem, né, no céu e na terra, que Ele é Senhor do sábado, mas não no sentido, né, que a gente vai desprezar o princípio do sábado, que é o princípio do descanso e a observância de Jesus, né? Jesus, quando Ele curava no sábado, não era simplesmente para desfazer aqueles pilares, né, que eles tinham lá na religião antiga do Shabá, mas já trazer para a gente que no sábado mesmo, né, nos dias que a gente escolhe como descanso, são dias que nós precisamos praticar, exercitar, ver Jesus se movendo, ver Jesus salvando, ver Jesus curando. Eu preciso, né, também nos dias que eu escolho para descansar, continuar tendo experiência, observando Jesus. E vou trazer também um pouco da cultura ali sobre as testemunhas, porque hoje nos nossos dias parece que isso não faz tanto sentido. A gente fala alguma coisa e não é para todas as coisas que a gente precisa de 2 ou 3 testemunhas. Por isso que Jesus, ele não está se justificando. Jesus ali, ele está trazendo algo da cultura para aproximar, né, o raciocínio, né, o intelecto ali, né, das pessoas entenderem quem Ele é. Tá? Então eu vou orar aqui e a gente vai ler o João 5 inteiro. E depois a gente vai trazendo algumas coisas para expor melhor esse texto. Estamos juntos? Hoje estou muito feliz, né, que é a primeira celebração, né, nesse formato aqui, né, com o Judazinho. Ele está ali, está curtindo, né? Ele já curtiu ali, né? Acho que a primeira célula dele já vai ser o Joaquim, né? A Helena foi lá em casa essa semana, né? Então já temos uns bebês aí, né, de menos de 1 ano. E abrir um parênteses aqui, né? Essa semana, quem sabe, aí vamos promover um mutirão, alguma coisa. Essa sala aqui, né, a gente, quem sabe, colocar uma placa ali, né? Botar fraldário e berçário, né? Porque às vezes a gente vê que o bebê está chorando, um agito, alguma coisa, ou quer colocar para dormir. Então a pessoa, ela consegue enxergar ali o que está acontecendo e ao mesmo tempo com uma pequena estrutura. Vamos fazer isso? Fraldário, berçário vai ser aquela sala ali, ó. Ou essa aqui, tanto faz, mas essa semana a gente precisa se mover. Quem tiver à disposição aí para fazer juntos, estamos juntos nisso? Um monte de bebês, né? Fora as pessoas que vão engravidar esse ano ainda. Em nome de Jesus. Vamos lá então, vou orar e a gente vai ler João 5. Deus, nos ajuda a entender esse texto aqui como um pão fresquinho, Deus, um alimento novo para essa manhã, que nos abençoe. Que nós possamos, através desse texto aqui, Deus, entender que realmente Tu és o mesmo ontem, hoje, serás para sempre. Tu ainda continua curando a nossa alma, mas também Tu tens poder para curar o físico. Tu és uma autoridade no céu, na terra, e tudo que há nesse planeta, Deus, testemunha, Pai, que Tu és o Rei da Glória. Tu tens toda a autoridade no céu e na terra. Nos ajuda, Pai, a entender isso, Deus, que a gente possa sair nessa manhã aqui, Deus, com frutos já palpáveis sobre isso. Nos dá uma experiência aqui com a Tua palavra, nos ajuda a entender. E se há algo, Deus, nessa atmosfera aqui, nesse momento aqui, né, que possa querer atrapalhar, Deus, que a gente não saia daqui transformado, alimentado, Deus, pela Tua palavra, Deus, nós pedimos em nome de Jesus, por misericórdia e por graça, que o Senhor facilite, Deus, que o Senhor permita, Deus. Nós cremos que isso é possível, no nome de Jesus, amém. Vamos ler? É um texto um pouco mais longo, e é bom isso, a gente lê às vezes umas porções mais longas, né? Vamos lá então. A cura de Jesus
ao tanque de Betesda. João capítulo 5. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em voltas. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Lá em casa, quando a gente lê esses textos assim, a Lola começa a bater palma, né? Eu estou ouvindo a Bíblia com a Lola, né? O Novo Testamento, e quem lê é o Cid Moreira. E ela diz que é os Transformers. E ela fala: papai, coloca os Transformers, coloca a Bíblia dos Transformers. Um dia ela vai ficar brava comigo. Ela não sabe que é o Cid Moreira, mas é a Bíblia dos Transformers, é o Cid Moreira. Quando a gente lê que Jesus andou sobre as águas, multiplicou pães e teve cura, a gente baixa um pouco do som e ela vibra, né? Eu sei que você sentiu vontade de vibrar também. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a sua maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: você está curado. Olha isso, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Jesus lhes deu esta resposta: eu digo verdadeiramente que o Filho nada pode fazer por si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz, pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que essas, pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Eu asseguro: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem a vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele a quem me enviou. Se testifico acerca de mim mesmo,
o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e eu sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isto, para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava a luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior do que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que me enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Esse texto aqui fala muito sobre aquilo que a gente falou no início, né? Vida e conhecimento, né? 41. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas, se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer, se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante meu Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Então esse é um grande desafio, a gente ler a Bíblia e poder tirar alguns assuntos daquele capítulo. A gente sabe que originalmente a Bíblia não foi escrita em capítulos nem em versículos. Isso é alguma coisa recente, que não faz muitos séculos, para que a gente pudesse, principalmente nesses momentos, assim, a gente poder escolher, delimitar um texto, né, para leituras em público e coisas desse tipo. Mas nós lemos aqui um capítulo da Bíblia. E olha quanta coisa nesse capítulo a gente encontrou. Cura, revelação, conspiração, autoridade. E ainda chega no final, ainda somos apresentados por uma cultura que nem faz muito parte da nossa. Então por isso que quando a gente mergulha na Bíblia, o nosso coração precisa querer encontrar uma fonte de vida. Precisa querer encontrar a fonte da espiritualidade. Precisa encontrar a vida, senão vai ser apenas conhecimento. Então vamos pegar primeiro, vamos começar ali pelo milagre no tanque de Betesda, né? Quando a gente lê esse início, compreender que Jesus tem o poder de curar e restaurar, e como isso pode se aplicar nas nossas vidas hoje, é alguma coisa que a gente precisa ter não só a oportunidade, mas a gente precisa querer dar uma resposta para isso também. Quando aquela cura aconteceu, a gente percebe que Jesus ele pergunta para o homem: você quer ser curado? Não parece óbvio? Você quer ser curado? Mas ainda hoje, nos dias de hoje, Jesus ele continua com essa mesma elegância. Ele pergunta ainda para a gente: você quer ser salvo? Você quer experimentar as coisas que eu tenho para você? Você quer mudar? Você quer ver a vida em outra perspectiva? Você quer se movimentar? Você quer me acompanhar? Você quer me seguir? Então quando nós lemos a Bíblia e a gente vê Jesus perguntando algo para alguém que estava naquela condição espiritual, nós precisamos também colocar isso vivo, né? É uma pergunta que ele faz para nós hoje. Ele pergunta o nosso nome e fala: o que você quer que eu faça? Você quer ser curado? Você quer ter um novo futuro? Você quer se conectar com o teu futuro? Você quer experimentar coisas novas? E é interessante que
aquela cura milagrosa, ela também é resposta a alguns textos antigos que eu quis separar aqui para a gente ler, porque isso precisa fortalecer a nossa fé. Em Isaías capítulo 35, do 1 ao 5, fala assim: o deserto e a terra ressequida se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como a tulipa, e irromperá em flores, mostrará grande alegria e cantará. As flores, a glória do Líbano lhe será dada, como também o esplendor e o resplendor do Carmelo de Sarão. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes e digam aos os desanimados de coração: sejam fortes, não temam. O seu Deus virá com vingança, com divina retribuição. Pega esses 5 aqui, ó. E então se abrirão os olhos dos cegos e despertarão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como servos, e a língua do mudo cantará de alegria. Foi para isso que Jesus veio. Ele veio para aquele que não conseguia fazer alguns movimentos, agora ele pode fazer. Não simplesmente, para que a gente possa mostrar no nosso corpo, que agora a gente tem uma capacidade maior, mas para que a glória, para que o poder deles pudesse se manifestar. Tem uma palavra aqui no grego, no versículo 8, quando Jesus fala, disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. É uma palavra do grego que chama-se egeiro. E egeiro é usado para indicar que as pessoas se levantassem, mas também tem conotações de ressurreição e despertamento. A mesma palavra que depois, lá em João 11, Jesus vai trazer para Lázaro, ressuscitar, se levantar, sair daquela condição, é a mesma palavra que Jesus fala para aquele paralítico: levanta, levanta. Por quê? Porque Jesus, ele ressuscita mortos, mas também ele ressuscita vivos. Então a primeira parte desse capítulo 5, a gente precisa entender que muitas daquelas coisas que Deus fez com aquele paralítico, aquele homem doente, ele quer fazer conosco hoje. Qual que é o grande problema? A gente olha para aquele paralítico e a gente se acha melhor do que ele. Faz sentido para vocês? A gente olha para aquele paralítico ali e a gente vê que muitas vezes nós usamos as mesmas desculpas que aquele paralítico deu. Algumas coisas que a gente não cresceu, que a gente não experimentou, que a gente não viveu com Deus, a nossa desculpa é: alguém ainda não me levou até esse lugar, alguém ainda não me ensinou, alguém ainda não me deu esse banho divino de restauração. É interessante também que a palavra que no versículo 9 ali, que fala que o homem imediatamente ficou curado, a palavra cura é iasis que está ali. E a palavra iasis refere-se à cura ou restauração completa. Não era apenas uma restauração física que estava sendo disponível ali para o homem, mas também uma restauração espiritual. Eu costumo falar aqui, eu acho que eu vou falar isso até meu último dia na vida, porque eu preciso lembrar disso. Talvez o mundo valorize mais as curas do corpo. Talvez o mundo valorize mais as coisas visíveis, as coisas físicas. Nós valorizamos as coisas espirituais. Talvez o mundo vai valorizar muito mais e vai pagar mais o preço do sacrifício para ter uma cura no corpo. Nós sabemos que uma cura na alma é o que nós mais valorizamos. E quando Jesus cura aquele homem, não era apenas pela misericórdia daquele homem, quem sabe está ali, triste, fedendo, se arrastando, mas para que um homem pudesse também desfrutar de coisas espirituais. Estão comigo nisso? Que a cura que Jesus nos entrega, ela é física e também é uma cura espiritual. Quando nós nos encontramos com Jesus, quando a gente tem esse encontro com Ele, Ele fala isso para a gente também: cara, te levanta, ressuscita, começa a viver de um jeito, onde essa ressurreição ela apareça. O que aconteceu com esse homem? A primeira coisa que chamou a atenção das pessoas: olha, ele estava fazendo algo,
né, durante 38 anos, agora ele faz algo diferente. As pessoas, elas se interessaram. Quem te curou? Quem fez isso com você? Essa primeira parte, né, do texto é esse encontro de Jesus com esse paralítico e tudo aquilo que ele fez naquele tempo está disponível ainda para os nossos dias. A gente sabe que dentro daquele contexto lá, né, histórico judaico, para os judeus, o templo, o sábado, era um dos pilares centrais da fé e da identidade judaica. Era um dia sagrado de descanso, conforme o mandamento de Êxodo. Está lá em Êxodo 20, do 8 ao 11. Qualquer trabalho era estritamente proibido no sábado. E isso incluía qualquer atividade, como carregar objetos, como o leito do homem curado, né? E também não podia realizar curas, ao menos que fosse uma emergência, alguma coisa de vida ou morte. Então os líderes da época, eles tinham desenvolvido um sistema muito complexo de regras sobre o que constituía trabalho no sábado. E a observância dessas regras era vista como um sinal de verdadeira fidelidade a Deus. Então, dentro do estilo de vida deles, eles conseguiram criar um formato onde eles conseguiam se sentir bem, se sentir leve. Então eles cozinhavam no dia anterior, nem o fogo eles ligavam, acendiam. Eles já acendiam o fogo no dia anterior. A comida estava pronta no dia anterior. Ninguém lavava roupa, ninguém estendia nada. Era um dia simplesmente para honrar o princípio do descanso. A gente olha lá, Gênesis, a gente vê Deus criando o mundo. No 7º dia que Ele fez, Ele descansou. Então, Deus, Ele faz o mundo e Ele descansa no 7º. O homem, ele é criado e ele começa no descanso. É o contrário, Deus faz 6 e descansa 1. O homem descansa 1 e trabalha 6. Então, o que Jesus estava trazendo ali era uma oportunidade de ver um pouco mais de quem Deus é também nesse dia do descanso. Não era simplesmente de descansar o corpo. Eu quero te dizer, não existe nenhum jeito melhor de descansar a tua alma do que observar aquilo que Jesus ele pode fazer. Então eles pegavam esse dia simplesmente para o descanso. Era um dia que faziam boas refeições. Era um dia que praticamente ninguém fazia nada. Só que o que Jesus estava trazendo é que, olha, nesse dia também do descanso, vocês têm a oportunidade de me ver trabalhando, de me ver curando, de amando. Quem sabe essa vírgula ali, né, que começou com essa, e aí depois a gente vê também que ele fez umas outras curas no sábado. Foi uma das coisas que mais irritou, né, que mais trouxe uma conspiração, assim, que mais trouxe perseguição do povo judeu. Então você vê que não é alguma coisa que Jesus estava fazendo que estava errada, simplesmente, né? Ele estava querendo ressignificar a lei, né, porque Ele é Deus. E aí, só que naquele tempo, os religiosos, eles não entenderam. O que isso significa para nós hoje? Tem algumas coisas que ainda nós não compreendemos de quem Deus é. Só que isso não pode nos afastar tanto das pessoas e muito menos de Deus. A gente sabe que tem algumas religiões nessa terra que tem uma concepção um pouco diferente sobre alimentação, sobre dias sagrados, sobre roupas e algumas outras coisas. Mas eu quero te dizer que aquilo que nos une é muito maior do que a qualquer coisa que possa querer nos separar. O que nos une é o amor de um Deus que se entregou. Por isso que Paulo, né, gasta tanto tempo falando que se alguém trata um dia como mais sagrado, uma comida, uma roupa, alguma coisa, nós precisamos continuar amando e não querendo trazer essa pessoa com uma posição simplesmente de inferioridade. A gente ama, a gente cuida, só que isso não pode ser o motivo onde a gente vai querer perseguir ou muito menos
né, como aconteceu aqui no texto, a gente querer excluir a pessoa, né? Então essa controvérsia entre o sábado está ali no João, né, no 16 e o 18, a gente vê que vai ficando mais claro isso. Em Mateus 12, do 8 até o 14, fala assim, né? Pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntavam: é permitido curar no sábado? E ele respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado? Então ele disse ao homem: estenda a tua mão. E ele estendeu, e ela foi restaurada, e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Então Jesus, ele fez uma série de milagres. Até o que as crianças vão estudar hoje de manhã ali, aquela mulher que tinha uma parte da coluna que também não funcionava muito bem. Então hoje as crianças também elas vão aprender que vão ser ministradas, que não tem dia certo para nós fazermos o bem, não tem o dia certo, é todos os dias. E Jesus, ele é sim, ele é o Senhor de todos os dias. Vou passar ali para a autoridade de Jesus, que seria o terceiro assunto que a gente vê dentro desse texto. Em Daniel capítulo 7, do 13 em diante, fala assim: na minha visão à noite, vi alguém semelhante ao filho de um homem, vindo sobre as nuvens do céu. Ele se aproximava dos anciões e foi conduzido à sua presença. A ele foram dadas toda autoridade, glória, reino, todos os povos e nações. Homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio era um domínio eterno que nunca acabará, e o seu reino jamais será destruído. Então Jesus, ele é esse a quem os profetas, Jesus é esse a quem desde o início estava junto com Deus, construindo todas as coisas. Então só existe um na terra que pode nos dar a esperança de ressurreição, é aquele que é o autor da vida. Deixa eu só pegar algo que a gente pesquisou aqui durante a semana, que fala assim, né? No judaísmo, principalmente no segundo templo, havia uma crença crescente na ressurreição dos mortos, especialmente entre os fariseus, do contrário dos saduceus, que negavam a ressurreição. Essa crença se baseava em uma passagem do Antigo Testamento, principalmente do que estava no livro de Daniel, capítulo 12, que fala de muitos que dormem no pó da terra, sendo despertados, um para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. O versículo de Daniel, né, fala assim: e muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. O João capítulo 5, como a gente leu agora, 28 e 29, ele traz muito da esperança da ressurreição. Em uma era em que a crença e vida após a morte é muitas vezes vaga ou negada, a afirmação clara de que Jesus tem poder e autoridade sobre a ressurreição é uma verdade essencial que nós precisamos reafirmar. Tem muitas pessoas que aceitaram Jesus, elas até entenderam um pouco que Ele é o único que pode nos salvar, a nossa alma, da segunda morte, mas vivem do lado de cá, da eternidade, como se essa ressurreição ela tivesse custado barato, ou que Jesus, né, Ele pode nos entregar simplesmente a ressurreição, como se a ressurreição ela tivesse custado muito pouco. Quando Paulo ele fala sobre a ressurreição, ele fala que se nós não acreditarmos, né, que a ressurreição
ela é só lá para depois, né? De quando nós acabar esse tempo aqui, é como se nós pudéssemos, mesmo diante de tantas coisas que a gente vê aqui, é como se a nossa vida fosse vazia, fraca e triste. O poder da ressurreição, pela autoridade que Ele nos dá, nós já podemos desfrutar essa ressurreição. Como eu tenho falado aqui muitas vezes, muitas coisas visíveis que a gente enxerga é um treinamento para as coisas invisíveis. Acabei de falar aqui, Ele é aquele que ressuscita mortos, mas também ressuscita vivos. Nós precisamos olhar para dentro da nossa história, dentro da nossa vida e ver aquilo que Ele já ressuscitou. O que Ele já ressuscitou dentro da nossa vida. Casamentos, relacionamentos, né? Vida social, vida emocional. Ele é um Deus que nos entrega o poder da ressurreição. Acho interessante também que quando a gente vê lá no início lá, que estava se criando uma seita chamada Saduceus, e a gente vê que ela vai crescendo, as pessoas elas não tinham ideia que existiria sim uma vida após a morte. Você tem parado para pensar nisso? Às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente foca tanto na nossa vida aqui na Terra, nos nossos problemas, nossas dificuldades. E aqui quanto tempo a gente vai viver nessa Terra? 70, 80? Os que vivem mais aí conseguem chegar até 120 anos, certo, né? 120. Eu nem sei qual foi a pessoa que viveu mais tempo aqui nessa Terra. Mas nos dias de hoje é isso aí, 120. Só que nós estamos tendo a oportunidade de, junto com Jesus, receber a ressurreição para viver eternamente na presença dele. Eternamente. E isso precisa ser um poder que a gente acessa, principalmente para quando as coisas aqui na terra elas não ficam tão fáceis. Estão comigo nisso? Chega em alguns momentos nessa terra que as coisas, eu digo por mim, principalmente quando eu tenho experiência em alguma coisa, principalmente quando eu estou enfrentando alguma dificuldade, que a força que me leva a vencer, a avançar, é saber que um dia eu vou experimentar, assim como Jesus foi ressuscitado, um dia eu vou ressuscitar com Ele, e sim, nesse lugar é que as dificuldades elas já não vão mais ter o mesmo sentido que agora. Quero te convidar para a gente ler. Acho que um texto que vai... Esse texto aqui, cada vez que eu leio ele, parece que é um elixir. Esse texto, cada vez que eu leio ele, parece que traz vigor para os meus ossos. E eu quero te convidar a ler, junto comigo, Isaías 53, do 1 até o 12. Isaías 53, do 1 até o 12. Que fala assim: quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele carregou sobre si as nossas dores, mas Ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, contudo na sua boca não teve nenhuma reclamação. Como um cordeiro que foi levado para o matadouro, e como ovelha diante dos tosqueadores, ficou quieto, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus opressores? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa das transgressões do seu povo. Ele foi
e foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela nossa culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, pois ele derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e ele intercedeu pelos seus transgressores. Sabe quantos séculos foi escrito antes de Jesus esse texto? Sabe quantos séculos? Mais de 5 séculos antes de Jesus. Mais de 5 séculos. A gente já estava pegando um texto profético predizendo que um dia Jesus ia levar toda a nossa dor e toda a nossa culpa. Nós não vivemos mais uma era de culpa. Nós vivemos uma era de graça. Nós vivemos uma era onde tudo aquilo que nos deixava culpado, tudo aquilo que nos oprimia, tudo aquilo que poderia causar uma dor a ponto de a gente não chegar próximo de Deus, isso já foi levado através daquilo que Ele sofreu por nós. Esse texto aqui a gente pode ler ele chorando, a gente pode ler sofrendo também, junto com ele sofreu. Mas eu entendo que da mesma forma como Ele um dia morreu, se entregou, ressuscitou, da mesma forma agora é a nossa vez de colocar isso aqui em prática. Dentro da cultura judaica, principalmente ali no versículo 31 para frente desse capítulo 5, a gente vai ver principalmente Jesus falando sobre aqueles que testemunhavam que Ele realmente era Deus. A gente vê João Batista falando sobre Ele. A mensagem de João Batista era a seguinte: arrependam-se e convertam-se, porque é chegado quem? O reino de Deus. Quem era o reino de Deus que estava chegando? Era o próprio Jesus. A personificação do reino de Deus caminhando nas ruas era o próprio Jesus. Arrependam-se e se convertam, pois é chegado o reino de Deus. O próprio Isaías já estava escrevendo sobre João Batista. Um dia uma voz ia aparecer no deserto, clamando e falando, preparando para ele. Então, quais são os testemunhos que aparecem aqui nesse texto falando sobre Jesus? Primeiro, Isaías, João Batista. Jesus, quando foi batizado, veio uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem tenho muita alegria. O próprio Pai, uma voz saindo do céu dizendo: esse é meu filho, este é Jesus. Jesus junto com os discípulos, o rosto sendo transfigurado, o próprio Pai testificando que Jesus, Ele era Deus. As Escrituras, acabei de ler um texto aqui, quando a gente começa a cruzar textos, existem dezenas e dezenas de textos do Antigo Testamento, da palavra inteira dizendo: Jesus, Ele é Deus. E agora nesse momento aqui, onde Jesus está curando homens, falando que Ele tinha o poder da ressurreição, agora eram as obras, agora Ele fazendo. Então o testemunho acerca de quem Ele é não era para se defender, até porque a gente sabe, está lá escrito, Filipenses, né? Ele se humilhou, Ele escolheu mesmo diante de ser a imagem do unigênito Deus, Ele preferiu se humilhar, ser humilde, parecer servo. Então quando a gente vê Jesus aqui testemunhando de quem Ele é, não é alguma coisa que a gente faz nos dias de hoje, procurando algumas pessoas para validarem o nosso comportamento. Era um momento na história que diante de um povo, Deus escolheu aquele povo
o povo de Deus, para lá ele se manifestar. Deus escolheu aquele povo para libertar e ele se apresentar ali para que nós hoje pudéssemos o conhecer. Então, dentro do período histórico, o que Jesus está vivendo ali, com aquelas pessoas ali, não era simplesmente para validar humanamente, era para que se completasse. Olha, realmente, aqueles a quem vocês estavam esperando, chegou. Quero trazer algumas aplicações práticas aqui desse texto. Queria só trazer pelo menos mais duas palavras aqui que eu achei interessante aqui da gente, que está dentro desse texto, que eu acho que é interessante, assim, até se a gente pudesse ficar marcado com isso. Então eu vou trazer pelo menos mais umas 3 palavras aqui antes da gente ir para a aplicação prática, porque isso me marcou durante o estudo aqui e eu queria trazer para vocês. Uma palavra que está ali no versículo 18 é uma palavra que fala buscar. A palavra é zeteu. Os judeus eles procuravam matar Jesus. Então é interessante que esse zeteu ele significa procurar, buscar, mas com um esforço muito intenso. Era uma coisa persistente assim para alcançar um objetivo. Era uma coisa ativa, né? Não era passiva. Nesse caso, os judeus estavam intensamente determinados a encontrar uma maneira de matar Jesus, refletindo o seu profundo antagonismo. Qual que seria a reflexão para isso? Quando a Bíblia fala que nós devemos buscar a Deus, buscar para achar, Isaías já falava, vamos buscar a Deus quando pode ser achado. Não é uma busca assim, caso eu encontre. É uma busca que envolvia todos os recursos. É uma busca que envolvia todos os desejos. Era uma busca que era insaciável até encontrar. Então, quando a gente lê e a gente descobre que aqueles homens lá eles estavam com um desejo intenso, uma busca para matar Jesus, eu tenho que fazer completamente ao contrário. Eu amo Jesus. E quando eu falo que eu busco Jesus, principalmente na minha vida devocional, eu preciso buscar para encontrar. Eu preciso buscar Jesus para encontrar. Você quer escrever aí? Zeteu, essa palavra. Olha que interessante também no João 5:24, tem uma palavra ali que é pisteu. Essa aqui é uma palavra bem conhecida, né? Pisteu significa crer. Está ali, né? Quem ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, né? Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Esse pisteu aqui, ele não é como é que eu vou explicar? O pisteu, esse ouvir, ele não é um ouvir assim na questão do idioma. Você me ouviu? Aí você diz sim, eu te ouvi. O pisteu, ele não é uma questão de você viu esse barulho que passou? E aí você reconheceu que era um automóvel, que é um helicóptero. Esse ouvir era uma escutativa. E esse ouvir, ele só faz sentido se tu ouvir e aquilo te produzir algum movimento. Esse pisteu, ele significa que ele faz sentido, que aquilo que eu ouvi, eu coloquei em prática, aplicada, produziu transformações e eu me movimentei. O pisteu, ele tem a ver com obediência. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a Deus, não é só simplesmente isso que significa que nós já somos salvos, não significa isso que nós já saímos de uma postura de morte para a vida. Esse pisteu não é só intelectualmente, cognitivamente, fisiologicamente, quando entra um som assim na minha cabeça e fica ali. Esse pisteu significa que eu entendi, aquilo está me transformando, eu vou colocar em prática, principalmente em obediência. Profundo isso, né? Mais uma palavra aqui. Falei zeteu, pisteu. Tem outra palavra que eu achei muito interessante aqui também, que é a palavra... Agora tem tantas palavras aqui no grego que mas eu decorei, Tem que lembrar porque eu estudei isso no seminário, Que era a palavra honra. A palavra honra, se não me engano, é timé. Nós nunca
vamos ter a profundidade nessa terra, de que quando a gente ouve falando, né, que Jesus, ele é honrado por Deus, e que Deus, ele honra Jesus. Porque honra, né, está aqui Timé. Também nesse texto aqui vocês vão ver lá que tem a palavra que fala glória. Glória é a palavra doxa. Essas coisas, elas só são produzidas na presença do Pai, e elas até podem passar aqui pela terra, mas para onde é que elas devem voltar? A gente conversou sobre isso já alguma vez, né? Sobre glória, né? Sobre honra. São coisas que elas vêm da presença de Deus, lá elas são produzidas, lá é o lugar onde essas coisas elas têm origem, e elas precisam voltar para lá. Principalmente Timé e doxa. Quando nós lemos que existem vários testemunhos acerca de Jesus nos dias de hoje, ele está contando, né, que um pouco daquilo que vai testemunhar aí fora de que realmente ele é Deus, que ele transforma, que ele cura, que ele é o Senhor de todos os dias, é o nosso testemunho também perante a sociedade. Nós o honramos porque ele se entregou por nós. Só que vai acontecer também que as pessoas, elas vão querer te honrar e elas vão querer te glorificar, porque um discípulo de Cristo, ele aparece. O discípulo de Cristo, quando ele começa a servir as pessoas, quando ele começa a fazer coisas, aparece. Não existe, né, nessa terra, nesse mundo, tu até consegue às vezes esconder alguma coisa debaixo do tapete, né? Por mais que tudo que às vezes as pessoas tentam esconder, um dia isso vai ser revelado. Isso é uma promessa de Deus. A gente não consegue esconder quando um trabalho, quando alguém é honesto, quando alguma coisa é bem feita. A gente não consegue esconder por muito tempo. Então, tanto o Timé quanto o doxa são coisas que podem até passar pela nossa vida, pela nossa casa. Quem sabe um dia passe com muita profundidade aqui pela nossa igreja. Mas são coisas que a gente tem que fazer o quê? A gente devolve. Essas coisas, quando a gente tenta ficar para nós com essas coisas, acontece logo que aconteceu com Herodes. Você lembra o que aconteceu com Herodes? Herodes, ele tentou ficar com a doxa, ele tentou ficar com o Timé para ele. O que aconteceu? Ele morreu, comido por vermes. Então, como eu digo, né, muitas coisas tiveram que acontecer aqui na prática para a gente ver hoje, com metáfora de coisas emocionais, como coisas invisíveis. Quando a gente quer pegar a doxa, pegar o Timé para nós, espiritualmente a gente está consumido, espiritualmente a gente está adoentado. Então, muito do que vai acontecer da gente testemunhar Jesus para fora, as pessoas elas vão ficar muito impressionadas, principalmente com as coisas que a gente faz, né? Com as nossas obras. Tem outras palavras aqui também que são muito legais. Tem a palavra, tem a palavra criné, né, que é juízo. Eu quero dizer uma coisa para vocês: entender Jesus como a era da graça e não entender ele também como advogado e juiz, a gente vai viver uma vida muito libertina. A gente precisa ver Jesus, ele como servo. A gente precisa ver Jesus como Salvador. Mas também nós precisamos ter uma visão madura de que é na mão dele que está. Deus abençoe. Tchau. Vocês são. Obrigado. Eu gosto muito quando as pessoas, mesmo sabendo que tem que sair um pouco mais cedo, elas vêm, né? Às vezes as pessoas não vêm porque acham que vão ficar constrangidas. Aqui é uma família, né? É que nem no churrasco de família. Eu não fico constrangido quando eu chego só na hora que estão servindo. E depois vou embora, né? Como a sobremesa ou levo a sobremesa para comer no caminho. Oi? Festa de família assim, tu chega na hora que o churrasco está servido, na hora que vão lavar a louça, ó, vai embora, né? Escreve essa palavra aí, ó, criné, juízo. Essa palavra, a gente precisa amadurecer com essas coisas. Os nossos filhos agora, eles estão pequenininhos e eles olham para a gente e vê a gente como protetor, né? Só que eles começam a crescer, a gente vê que eles veem que a gente tem disciplina, né? E eles estão amadurecendo, porque já estão começando a ver a disciplina.
E muitas vezes a gente olha para o nosso Pai Eterno, olha para Deus e a gente acha que vai ficar só nisso. Ele nos ama e Ele nos disciplina. Ele nos ama, Ele nos disciplina. Mas na verdade Ele é aquele que tem nas mãos, né, o juízo. Ele que tem nas mãos, Ele que vai definir lá. Ele que vai ser o advogado. Interessante que nesse texto a gente vê pelo menos 3 tempos da salvação, né? Quem percebeu nesse texto 3 tempos da salvação? Nesse texto a gente percebeu 3 tempos. Ele salvou, Ele salva e Ele vai salvar. 3 tempos da salvação a gente vê aqui nesse texto. Ele te salvou, Ele te salva hoje, porque tu experimenta o poder da ressurreição todos os dias, e Ele vai te salvar lá na frente. E o único que pode nos salvar, o único que é a nossa garantia que a gente vai ter a nossa vida eterna junto com Deus, chama-se Jesus, porque está nas suas mãos o criné. Se alguém te perguntar hoje, qual a certeza da tua salvação? Qual a tua certeza? Se alguém te olhar, às vezes as pessoas, isso filho, celebra aí, celebra, é fome? Não, tem que fazer. Agora eu vou olhar bem na bolita dos olhos de vocês e vou te perguntar, qual é a certeza que tu tem da tua salvação? Qual é a certeza que você tem? A minha certeza é porque o juízo, o meu advogado, Jesus me garante isso. Simples assim. Simples assim. Tem certeza da tua salvação? Por quê? Criné. Essa palavra é uma palavra que dá muita profundidade. Por que eu quis trazer um pouco disso também hoje aqui? Hoje não contei tantas histórias e parece que a gente não riu tanto. Porque a gente precisa também mergulhar com mais profundidades na palavra. É que nem quando a gente é adolescente, né? A gente vai lendo alguns livros que são mais ficção, aí daqui a pouco a gente entra para a faculdade, vai fazer vestibular, a gente lê uns livros que a gente não gosta, mas que são necessários, e daqui a pouco a gente está lendo algumas coisas específicas e mais profundas sobre a nossa profissão, nosso propósito. Eu quero te dizer, vale a pena. Vale a pena primeiro conhecer a Bíblia pelas histórias, mas depois também vale a pena tu pegar a Bíblia e começar a mergulhar em outras profundidades. Uma palavra que, das primeiras palavras que eu conheci, né, a tradução foi conformar na Bíblia. Eu não lembro agora, eu não lembro exatamente como que é a pronúncia dela no hebraico, nem no grego. Sabe o que significa conformar? Agora eu vou dar aquele choque em vocês, né? Eu gosto às vezes de contar uma história, uma piada e dar uma facada. Eu vou dar uma facada agora, tá? Uma facada. Sabe como é que é a palavra conformar? Isso aqui significa a palavra conformar? Para nós a gente fala, dá formato, né? Conformar. Eu faço um bolo, um biscoito, a forma que eu colocar vai ser aquilo, né? Conformar, né? Conformar com a cultura. A palavra conformar, sabe o que significa? Estão preparados? A pessoa que faz cocô e fica sentado sobre as suas próprias fezes. Isso aí é a palavra conformar. É uma estagnação. Estagnação. O paralítico de Betesda, ele estava 38 anos conformado com aquele formato. E eu espero que em nome de Jesus, através da palavra, através da comunhão com a igreja, através das revelações do Espírito Santo, através de você servirem as pessoas, através da vida devocional, através da família, através de sacrificar pelos filhos, através de fazer alguma coisa daquilo que vocês entendem que tem a ver com aquilo que Deus quer para a vida de vocês, que nenhum de vocês aqui se conforme em nem uma área. Estamos juntos? Estamos juntos? Vamos orar então? Posso convidar vocês para ficar de pé?